Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal. E isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Sandinho caminhava pelas movimentadas ruas de Seul, na Coreia do Sul, com uma postura que denunciava a carga que carregava. Ele era, infelizmente, o caçador de ranking mais baixo entre todos os caçadores. Os edifícios imponentes da cidade serviam de contraste constante à sua posição vulnerável e precária. Embora nunca tivesse imaginado estar nessa situação, a vida o levou por este caminho tortuoso. O título de caçador de ranking não lhe dava muito prestígio. Sua única habilidade especial era uma regeneração um pouco mais acelerada do que o normal, mas isso mal o qualificava como um verdadeiro caçador. Ferimentos, cicatrizes e experiências quase fatais eram rotineiros para ele. Afinal, sua profissão sempre colocava sua vida em perigo. Contudo, o impulso para manter esse estilo de vida não vinha de uma paixão pelo ofício, mas da necessidade de sustentar sua mãe enferma. Mesmo com os perigos constantes, os pagamentos da guilda dos caçadores eram escassos, tornando difícil até mesmo cobrir as contas médicas. Sandinho, desprovido de outros talentos e habilidades, sentia-se preso ao destino de ser caçador. Em uma cafeteria móvel, o aroma forte do café recém-coado preenchia o ar. Um homem agradeceu ao atendente enquanto pegava sua bebida, recebendo votos de boa sorte para a próxima raid. Era uma troca casual até que uma voz familiar ressoou pelo estabelecimento, e o senhor que ia ouvir seu nome virou-se para encontrar o rosto sorridente do Sr. Bach. Os dois homens se cumprimentaram calorosamente, falando sobre o passado e o presente. O Sr. Bach, com um brilho orgulhoso nos olhos, compartilhou a notícia da gravidez de sua esposa. Embora a ocasião fosse feliz, havia uma sombra de preocupação. Ele não entrava nos portais há algum tempo e estava inseguro sobre sua próxima raid. Enquanto conversavam, o Sr. Kim percebeu uma figura familiar passando atrás de Bach. Era um jovem magro, Sandinho, que recebia tapinhas amigáveis nas costas e cumprimentos cordiais dos presentes. Com um sorriso tímido e desajeitado, ele assegurou a todos que naquela raid estariam em boas mãos. Uma onda de entusiasmo percorreu quando o Sr. Kim avistou Sandinho, e com um olhar alegre ele perguntou se o jovem havia se alimentado bem antes de chegar. Ao que Sandinho respondeu com uma ligeira inclinação de cabeça, agradecendo a preocupação e confirmando que sim. O Sr. Bach franziu a sobrancelha. Observou porque todos pareciam tão contentes com a chegada de Sandinho, e seria ele algum grande caçador. No entanto, o Sr. Kim, ao perceber o olhar de Bach, riu e esclareceu o equívoco, e ele explicou que, após Bach ter deixado a vida de caçador, Sandinho ganhou notoriedade, mas não pelos motivos esperados. Seu apelido, o mais fraco do mundo, já dizia tudo. O jovem tinha o infeliz hábito de se machucar até nas dungeons de Rank E, as mais simples de todas. O Sr. Bach arqueou as sobrancelhas. Surpreso, ele realmente pensara que Sandinho fosse um caçador de renome, dada a recepção calorosa que ele recebeu. Enquanto os dois veteranos conversavam e trocavam impressões sobre Sandinho, o próprio jovem soltava um suspiro resignado, lamentando que esses velhos amam uma fofoca. Com um andar decidido, Sandinho se dirigiu ao café, e o aroma se misturava ao burburinho do lugar. Porém, ao fazer seu pedido, o atendente, com um olhar constrangido, informou que o café havia acabado. Sandinho, com uma expressão de incredulidade, pensou no quão azarado ele poderia ser. Até o café parecia fugir dele. Ao se encaminhar para a saída, um grito cortou o ar, chamando seu nome, e ele se virou abruptamente, encontrando o olhar repreensivo da senhorita Jory, uma conhecida de longa data. A preocupação dela era evidente, porque Sandinho estava mais uma vez, todo machucado. Sem graça, ele tentou minimizar a situação, mas ela queria respostas. Afinal, como alguém poderia se machucar tanto numa dungeon tão simples como a Rank E? Em meio à conversa, Sandinho explicou o ocorrido,
mencionando a ausência de um curandeiro durante a missão, já que todos os outros membros eram de rank mais alto. Senhorita Jory ouvia, balançando a cabeça em descrença. Porém, a sinceridade e resignação do jovem a impediram de continuar a repreendê-lo. Era evidente que eles já se acostumaram à sua condição. Ao perceber que os demais caçadores já se preparavam para a próxima incursão, Sandinho se levantou, sugerindo que eles também deveriam partir. Com um aceno concordante, a senhorita Jory o seguiu, preparando-se para o que viria a seguir. A luz do sol cintilava sobre os caçadores que se reuniam em frente ao portal da Raid. Em meio à multidão, um homem de postura imponente deu um passo à frente. Era o Sr. Song. Com uma voz firme e confiante, declarou seu desejo de liderar o grupo, mesmo não sendo mais experiente entre eles. Questionou se todos estavam confortáveis com sua decisão. O Sr. Kim e Bak trocaram olhares e com sorrisos amigáveis afirmaram que, sendo o Sr. Song o de rank mais alto presente, todos poderiam confiar plenamente em suas capacidades. A resposta foi ecoada em murmúrios de concordância da multidão, incluindo Sandinho, que assentiu com um aceno determinado. Assumindo sua posição, o Sr. Song conduziu o grupo em direção à Raid. Porém, antes que todos adentrassem, Sr. Kim lançou um olhar preocupado para Sandinho, aconselhando-o a tomar mais cuidado dessa vez. E Dinho respondeu com uma risada suave, prometendo ser mais cuidadoso. A senhorita Jory, com seu cabelo esvoaçante, tomou a dianteira, incentivando Sandinho a segui-la. Ao se aproximar do portal, uma energia radiante emanou, envolvendo-o numa aura azul fluorescente. Ele hesitou por um instante, reunindo sua coragem, murmurou para si mesmo sua determinação de dar o melhor de si naquela missão. Do lado de fora, 2 trabalhadores observavam a cena. As silhuetas dos caçadores desaparecendo uma a uma dentro do portal. Um deles, usando um boné, parecia particularmente pensativo. E ao ser questionado sobre seus pensamentos, admitiu estar se sentindo culpado por não ter servido café a Sandinho mais cedo. O companheiro ao seu lado soltou uma risada irônica ao reconhecer a descrição do caçador mais fraco de Hank. Dentro da dungeon, uma atmosfera tensa permeava o ar, enquanto a senhorita, ela usava magia de cura em Sandinho, que ostentava marcas evidentes de batalha. Questionando sobre sua determinação em continuar como caçador, ela expressou sua preocupação com a segurança dele. Porém, seus cuidados foram interrompidos por um rugido ensurdecedor. O Sr. Song, num gesto digno, liberou uma habilidade poderosa, incinerando uma criatura que se aproximava. Ao longe, o brilho da lâmina do Sr. Kim reluzia à medida que ele enfrentava outro monstro. A batalha estava em seu ápice, com combates acontecendo por todos os lados. Mesmo diante de tal cenário caótico, a senhorita Jory parecia aliviada ao perceber que o fim da raid estava próximo. Seus olhos preocupados cuidavam de Sandinho, que a observava com um misto de gratidão e admiração. No entanto, o ambiente selenou rapidamente quando perceberam que o perigo havia passado. Os caçadores começaram a comemorar e compartilhar histórias de batalha, enquanto Sandinho permanecia em silêncio, imerso em seus pensamentos. A voz suave da senhorita Jory trouxe Jinwoo de volta à realidade, ao questionar sua motivação para persistir nesse caminho perigoso. Jinwoo, com um sorriso choroso, mencionou fazer tudo por diversão. A reação da jovem foi de repreensão, alertando sobre as consequências de suas escolhas. No entanto, uma risada escapou dos lábios de Jinwoo, causando uma dor aguda em suas feridas recentes. Jory, num tom maternal, o repreendeu, lembrando de suas condições, e ele apenas acenou em concordância. Em meio à penumbra sutil daquela caverna, o Sr. Song, com a postura ereta e semblante grave, surgiu de repente, segurando em sua mão um objeto intrigante, cujo brilho parecia ter o poder de capturar os olhares de todos. Jory começou a explicar que aquele era o cobiçado núcleo mágico, o prêmio obtido após derrotar monstros nas dungeons. Ainda imerso na explicação,
fez questão de dizer que até um núcleo mágico de um monstro de rank C possuía um valor inestimável. Jin-Woo, cujo rosto denunciava uma mistura de esperança e melancolia, não pôde deixar de refletir sobre sua posição. Mesmo após enfrentar tantos perigos e sacrificar tanto, o jovem caçador de rank e só conseguirá obter um único núcleo mágico de seu respectivo rank. Aquilo parecia tão insignificante diante do preço que pagará, colocando sua própria vida em risco. Com um suspiro profundo, sua voz baixa murmurou a amarga realidade de que a busca por dinheiro sempre envolvia sacrifícios. De repente, alguém achou uma nova entrada naquele espaço, captando a atenção de todos. Os olhos de cada membro da equipe foram irresistivelmente atraídos para uma entrada recém-revelada. Uma entrada que sugeria a possibilidade de mais tesouros, mas também de perigos maiores. A caverna se estendia diante deles, escondendo seus segredos na escuridão. O Sr. Sond, com sua intuição aguçada e sua experiência como caçador, logo especulou sobre a possibilidade daquela ser uma rara e perigosa formação de um covil duplo. Em um movimento fluido e elegante, o Sr. Sond concentrou sua energia, dando origem a uma esfera de fogo que pulsava e brilhava com vida própria. Ele lançou-a corajosamente na escuridão, onde ela voou como uma estrela cadente, iluminando todo o caminho e revelando as profundezas ocultas do covil. Sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros, o Sr. Sond pediu atenção a todos. Suas palavras ecoaram, explicando a importância do boss ainda oculto e a necessidade de contactar a guilda dos caçadores. Mas ele também reconheceu a tentação dos lucros e as consequências de deixar outros caçadores tomarem a iniciativa. O clima ficou tenso enquanto ele propunha uma votação para decidir seu próximo curso de ação. Todos votaram, e a decisão estava equilibrada, com vozes apoiando ambas as opções. E então, com suspense palpável no ar, a decisão final caiu sobre os ombros de Jin-Woo. O jovem caçador, sentindo o peso das expectativas e o olhar penetrante de seus companheiros, apertou o núcleo mágico em sua mão. Lembranças e preocupações inundaram sua mente. Sua irmã ainda muito nova, e sua mãe debilitada pela doença. O silêncio era ensurdecedor e a tensão, quase insuportável, mas, com uma coragem nascida da desesperança e da determinação, Jin-Woo fez sua escolha de lutar, selando assim o destino da equipe. Momentos após a tumultuada votação, o grupo encontrava-se em plena jornada pelas profundezas daquela misteriosa Raid. Cada passo ressoava nas paredes de pedra, criando um eco que lembrava o quão fundo eles estavam indo. Murmúrios preocupados passavam de um para outro, com alguns questionando o tempo que estavam caminhando, e outros expressando sua ansiedade sobre o limitado tempo de saída após derrotar o boss. Quando andavam, Jin-Woo, com um semblante pesaroso, buscou a senhorita Yu-Hee, querendo se desculpar. A preocupação era evidente em sua voz quando expressou remorso por tê-la envolvido naquela situação devido ao seu voto. Yu-Hee inicialmente tentou tranquilizá-lo, mas seu olhar, carregado de raiva contido e desgosto, traiu seus verdadeiros sentimentos. A fúria, até então represada, explodiu em uma avalanche de palavras acusatórias. A intensidade de suas palavras, carregadas de preocupação e frustração, fizeram Jin-Woo sentir-se ainda menor, especialmente ao lembrar-se de como ele estaria se não fosse pela habilidade curativa da jovem. O clímax da discussão foi subitamente interrompido quando, inesperadamente, Yu-Hee fez um convite para uma refeição, talvez como forma de compensar. O rubor de Jin-Woo e seu silêncio falavam mais alto do que palavras, causando ainda mais irritação na jovem curandeira. Em meio ao constrangimento e ao turbilhão de emoções, o som urgente de alguém alertando que chegaram os trouxe de volta à realidade. Diante deles, erguia-se uma porta colossal, tão magnífica quanto ameaçadora. O design e a estrutura da porta eram algo que todos ali jamais haviam presenciado, tornando o momento ainda mais surreal. A incerteza permeava o ar, com vozes trocando suposições sobre os perigos que poderiam estar esperando do outro lado. Entretanto, emergindo do grupo com a postura de um líder nato, o Sr. Song,
com determinação inflexível, avançou, tocando a enorme porta. Ele verbalizou sua intenção, ressaltando que, se necessário, avançaria sozinho. As palavras do Sr. Song reverberaram na mente de todos, inspirando admiração e respeito. Muitos ali reconheciam a destreza e habilidade negáveis desse caçador veterano. E assim, unidos pela confiança em sua liderança e pela esperança de vitória, decidiram seguir em frente. O som retumbante de uma imensa porta se abrindo ecoou pelo salão, rompendo o silêncio quase palpável que reinava no ambiente. Aquele estrondoso movimento despertou a atenção de todos, e o Sr. Song, demonstrando certa surpresa, comentou sobre a facilidade inesperada com que a porta cedeu. Então, ele convidou todos a adentrarem no salão. As tochas, estrategicamente posicionadas nos imponentes pilares, começaram a inflamar espontaneamente, iluminando gradativamente o espaço e revelando um grandioso salão repleto de estátuas em diversos pontos. Aqueles que presenciavam o espetáculo boquiabertos expressaram sua admiração e surpresa, já que jamais haviam visto uma dungeon com tal esplendor e enigma. A equipe, em um movimento coordenado, dividiu-se para explorar e analisar cada detalhe daquele local. As chamas dançavam nas tochas, jogando sombras nas estátuas, o que realçava o quanto aquele lugar parecia ter sido esquecido pelo tempo. Uma característica notável nas estátuas era a diversidade dos objetos que portavam, desde armas até instrumentos musicais. Sang Jin-woo, com olhos arregalados, expressou sua profunda admiração e espanto diante da vastidão de estátuas presentes. Contudo, uma atmosfera pesada pairava no ar, com relatos de sensações de estarem sendo observados. Tais sentimentos eram rapidamente rebatidos por outros, que buscavam manter a positividade e a coragem do grupo. Mas entre todas as estátuas, uma em particular se destacava majestosa, posicionada sobre um trono. Aquela peça solitária despertou curiosidade e especulações. Muitos se perguntavam se essa seria o boss daquela dungeon. Enquanto divagavam e exploravam, um dos membros do grupo chamou atenção para algo peculiar, um selo mágico de natureza desconhecida. Esse achado despertou a atenção do Sr. Song, que foi chamado às pressas para decifrá-lo. Todos se reuniram em torno de uma grandiosa estátua que, em sua base, continha inscrições enigmáticas. Palpites surgiram. Alguns acreditavam ser escritas rúnicas. Com uma expressão focada, o Sr. Song começou a decifrar a mensagem. Os mandamentos do templo de Carté não eram revelados, trazendo um ar solene ao local. O primeiro mandamento era: venere o Senhor. O segundo mandamento: louve ao Senhor. E o terceiro mandamento: prove a sua fé. Mas enquanto a leitura prosseguia, Juhi, sentindo um calafrio na espinha, puxou Sang Jin-woo, sussurrando-lhe sobre uma das estátuas cujo olho parecia se mover, observando-os de maneira ameaçadora. Embora inicialmente cético, o olhar de Sang Jin-woo mudou, revelando uma crescente preocupação e um pavor silencioso. O salão, antes repleto de murmúrios e passos, agora estava envolto em um silêncio gélido. O Sr. Song, alheio ao clima de tensão que se instaurava, continuava a leitura, culminando com uma advertência sinistra sobre o destino daqueles que não obedecessem aos mandamentos do templo, que era apenas a morte. Um estrondo súbito ensurdecedor fez os corações de todos ali presentes saltarem. Os olhares assustados se voltaram rapidamente para a origem do barulho e viram que a gigantesca porta de entrada havia se fechado de maneira abrupta, e duas enormes estátuas estavam posicionadas uma em cada lado da porta do salão. Ao constatarem o óbvio, o grupo ficou em silêncio por um momento e uma pergunta pairava no ar. O que fariam agora? Em meio ao suspense, um grande homem com uma expressão de arrependimento e terror estampada no rosto desabafou que sempre soubera que entrar ali havia sido um erro inimaginável. Na tentativa de recuperar um pouco de sua coragem, ele declarou impulsivamente que o suposto mestre daquela dungeon e todos os tesouros que pudessem existir ali, que ficassem para trás.
Sem pestanejar, ele caminhou decidido até a porta e tentou com desespero abri-la. O semblante do Sr. Song se contorceu de pânico, e ele soltou um grito agonizante advertindo-o para não tocar nas maçanetas. Contudo, o aviso chegou tarde demais. Em um piscar de olhos, uma figura terrível surgiu das sombras. O metal frio e afiado da lâmina cortou o ar e o pescoço do homem num único e certeiro movimento. Enquanto seu corpo, ainda em estado de choque, caía de joelhos, o sangue jorrava e sua cabeça não fazia parte do seu corpo. Uma estátua empunhando uma foice sinistra, lançando um movimento difuso e preciso, balançou a lança. A estátua guardiã, com uma graça aterradora, retornou à sua posição original, em sua postura digna, como se não houvesse se movido. A cena horripilante fez o sangue de todos gelar. O Sr. Bach tremia visivelmente, murmurando palavras incoerentes sobre o inacreditável movimento da estátua. Enquanto isso, Sandinho estava paralisado, os olhos esbugalhados e a mente a mil, tentando processar a realidade à sua frente. Jury, desesperada, agarrou-se a ele, as lágrimas molhando seu rosto e sua roupa. A mente de Sandinho percorria, tentando assimilar o poder daquela criatura inanimada. Ele pensou num homem decapitado. Seria ele um rank D? Questionou-se. Mesmo sendo uma classificação mais baixa, o fato de ter sido aniquilado tão rapidamente e com tanta facilidade era perturbador. O jovem, sendo de rank E, se sentia ainda mais vulnerável. As palavras do Sr. Song o tiraram momentaneamente de seus pensamentos sombrios. Se todas as estátuas ali fossem capazes de se mover, o poder daquela que está sentada no trono era inimaginável. O olhar distante e assustado do Sr. A Canção evidenciava sua preocupação. Nesse interlúdio, as memórias de Sandinho o inundaram. Ele se recordou de suas experiências passadas, dos desafios enfrentados, das derrotas e quase mortes. Apesar de ter sempre sido desprezado e chamado de o caçador mais fraco do mundo, ele nunca desistiu. Cada cicatriz, cada zombaria, cada derrota, apenas fortaleceu sua determinação. Agora, diante daquela estátua ameaçadora com olhos flamejantes, Sandinho percebeu que todas aquelas experiências haviam sido preparações para este momento. Mesmo aterrorizado, ele sabia que teria que enfrentar esse desafio, pois a morte parecia certa. Com os olhos assustados e expressão de desespero, Jury parecia estar à beira de um colapso. Seu corpo inteiro tremia e suas mãos se cravaram em sua cabeça, puxando mechas de cabelo enquanto ela soltava um grito agudo e angustiado. Naquele exato instante, a voz resoluta de Sandinho o cortou o ar, num tom imperativo, para todos irem para o chão. As cabeças viraram rapidamente em sua direção, seguindo seu comando urgente. Antes que pudessem compreender totalmente o porquê daquelas palavras, os olhos antes inertes da estátua começaram a resplandecer em uma aura luminosa e intensa, liberando uma energia avassaladora. Sem perder um segundo, Sandinho, num movimento protetor, agarrou Jury e mergulhou com ela ao chão, evitando por um triz a onda devastadora que se desencadeou em seguida. O salão foi tomado por uma explosão que fez o chão tremer e o ar se encher de uma mistura caótica de um desastre. E quando a energia finalmente se dissipou, revelou uma enorme cratera, testemunha silenciosa da magnitude do ataque. Com a respiração ofegante, o Sr. Bach buscou com os olhos os outros membros do grupo, perguntando com uma voz rouca se o Sr. Kim estava intacto. Um suspiro coletivo de alívio foi solto, mas logo foi interrompido pelo grito agudo de uma das integrantes ao encontrar uma mão decepada entre os escombros. A realidade do perigo que enfrentavam foi reforçada pelas palavras de Sr. Kim, que comentou com um tremor na voz sobre a precisão do aviso de Sandinho. No meio do caos, Jury permanecia em estado de choque, com as mãos ainda cobrindo o rosto e o corpo encolhido. Sandinho a chamou buscando algum sinal de resposta, mas ela parecia completamente desligada da realidade. E quando todos pensaram em se levantar, a voz grave do Sr. Song os advertiu a permanecerem no chão, explicando a fatalidade que seria se levantassem.
As palavras de Sr. Song trouxeram consigo um silêncio pesado. Sandinho, ao processar suas palavras, demonstrou genuína surpresa, o que levou o Sr. Song a questioná-lo sobre sua reação anterior. A sinceridade de Sandinho, ao admitir que apenas sentiu o perigo iminente, aumentou ainda mais o clima tenso entre eles. No entanto, um detalhe alarmante capturou a atenção de Sandinho. Seus olhos se fixaram no braço do Sr. Song, agora decepado e ensanguentado. Entre dentes cerrados, Sr. Song tentou minimizar a gravidade da situação, pedindo apenas ajuda para estancar o sangue. Enquanto Sandinho ajudava a estancar o sangramento do Sr. Song, a discussão sobre a classificação daquela dança dominou a conversa. A lembrança da inscrição antiga ressurgiu na mente do Sr. Song, recordando a todos sobre os mandamentos gravados no templo de Cardeno. Eles serviram como um lembrete sinistro do desafio que ainda tinham pela frente. Ao lado do Sr. Song, Sandinho fixou o olhar na estátua colossal que, com uma expressão gélida e inabalável, parecia observar cada um deles com indiferença. Um calafrio percorreu sua espinha ao considerar a possibilidade de que aquele ser petrificado fosse a origem de tudo. 10 anos atrás, um portal enigmático havia se materializado, servindo como uma ponte entre este mundo e outro, desencadeando uma série de eventos estranhos e inexplicáveis. Surgiram os caçadores, indivíduos dotados de força extraordinária. Apesar de Sandinho ter sido agraciado com esse poder, sua força estava restrita ao Hankie, deixando atrás de muitos de seus colegas caçadores. Mas mesmo ele, que era mais potente que a média dos humanos, entendia a vastidão do abismo que separava os Hanks entre eles. Aqueles que foram escolhidos para enfrentar as aberrações que surgiam dos portais transformaram a caçada em profissão. Mas às vezes, por trás daquelas entradas misteriosas, monstruosidades inomináveis aguardavam. Vendo o sangue escuro que se espalhava pela roupa do Sr. Sandinho, expressou sua preocupação. Mas a resposta do veterano caçador foi que não havia muito a fazer. Song havia subestimado a situação, trazendo apenas 3 curandeiros para o que deveria ser uma missão simples. E agora, com apenas um ataque, restava quase nenhum. Entre eles estava Jory, que estava claramente abalada por um horror que provavelmente nunca havia enfrentado antes. As vítimas do primeiro ataque da estátua, ainda atordoadas, tentavam compreender a situação. Afinal, era apenas uma dandy de Hank D. Enquanto alguns procuravam respostas, Sandinho estava convencido de que qualquer movimento os tornaria alvos. E mesmo que conseguissem se esquivar dessa ameaça, havia ainda a presença ameaçadora de outras 2 estátuas guardiãs, posicionadas estrategicamente na entrada. Mas então, rompendo o silêncio, um dos caçadores com olhos inflamados de determinação se pôs a pronunciar. Ele falou sobre sua recente admissão em uma renomada guilda, afirmando que não encontraria seu fim naquele lugar amaldiçoado. Apesar dos protestos angustiados de Song, ele confiou em sua notável agilidade e, com um impulso feroz, lançou-se em direção à saída, deixando para trás apenas um rastro de poeira e pedras. Mas, enquanto ele se aproximava da porta, avistou os restos do caçador anterior que havia tentado o mesmo. Ele continuou determinado. Os olhos da estátua brilharam com uma luz sinistra, e um clarão muito forte preencheu o ambiente, ressoando um aviso terrível a todos os presentes. Restava somente um par de sapatos, solitários no meio do pátio. O ataque da estátua havia sido de uma fúria tão avassaladora que dizimou o corajoso caçador que ousou fugir, reduzindo-o a meros fragmentos de sua antiga existência. O horror era palpável no ar, gravado nos olhares dos caçadores que ali estavam. Uns exibiam um terror paralisante, outros desviavam os olhos, tentando escapar da realidade que se desenrolava diante deles. Sandinho não conseguiu conter sua frustração, seus punhos cerrados e dentes trincados lamentando o poder colossal daquelas estátuas, capazes de exterminar a vida em um piscar de olhos. O Sr. Song, com uma voz grave, comparou a ação das estátuas a esmagar meros insetos sob seus pés. Desesperadamente, Sandinho questionou:
Se eles têm o poder de aniquilar todos ali, por que não fazem? O silêncio do Sr. Song foi ensurdecedor. A mente perspicaz de Sandinho, no entanto, rapidamente percebeu uma diferença crucial. Enquanto as criaturas selvagens atacam com uma fúria cega, aquelas estátuas guardiãs do portal pareciam seguir uma lógica, um padrão. Elas só atacavam quem desafiava certas regras. E isso fez lembrar das diretrizes que regiam aquele local. Com um estalo de reconhecimento, seus olhos se fixaram nos 3 mandamentos gravados no pilar atrás deles. Ao se lembrar dos mandamentos, ele exclamou, uma súbita compreensão iluminando seu rosto. Ele perguntou ao Sr. Song qual era o primeiro mandamento. A resposta veio carregada de incerteza e o Sr. Song disse: venera ao Senhor movido por um instinto. Sandinho se focou na majestosa estátua. Sem dizer uma palavra, começou a rastejar pelo chão, uma ação que fez o Sr. Song questionar sua sanidade e perguntou se ele enlouqueceu. Mas no olhar decidido de Sandinho, havia uma determinação que não sugeria desespero, mas sim um mantejo de esperança. Erguendo-se, Sandinho proclamou com confiança: essa estátua não ataca quem simplesmente se move. E com isso, ele desafiou a lógica que os mantinha prisioneiros de seu próprio medo. Com um movimento súbito, a estátua voltou-se com seus olhos cintilantes de energia, lançando um olhar ameaçador diretamente sobre Sandinho. Uma pressão opressora pairou no ar, fazendo com que o coração de Dinho palpitasse descontroladamente e seu corpo reagiu instintivamente, fazendo-se curvar abruptamente perante a figura colossal. O pânico tomou conta de sua mente, enquanto se perguntava se a estátua desferiria um ataque ou se lhe pouparia. Tentando reunir coragem, Sandinho levantou seus olhos temerosos na direção da estátua, e um lampejo de insight cruzou sua mente. A estátua só atacaria acima de uma determinada altura. Com a face marcada por uma determinação inabalável, ele virou-se para os companheiros e gritou para que todos se curvassem diante da estátua. O Sr. Kim, incrédulo, rebateu, questionando sua sanidade. O medo era tão palpável que era possível ver gotas de suor descendo pelas têmporas de todos ali presentes. O Sr. Song, com um olhar perspicaz, indagou se Dinho havia desvendado algo. Sem tirar os olhos da estátua, Sandinho revelou sua teoria, que a estátua não atacaria quem permanecesse abaixo de uma certa altura. E para venerar ao Senhor, significava literalmente se curvar em respeito. Sr. Song, com sua frente banhada em suor, ponderou se aquilo era apenas uma suposição de Dinho, que confirmou ser apenas sua intuição. Com um sorriso amargo, o Sr. Song murmurou que, de qualquer maneira, não havia outra opção. Num ato de fé, todos se curvaram diante da estátua titânica. Quando a senhorita Jui chorava silenciosamente, o Sr. Kim estava perdido em seus pensamentos, questionando-se sobre o futuro incerto. A atmosfera tornou-se mais sombria quando os olhos luminescentes da estátua se extinguiram, deixando um vácuo de escuridão. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um sorriso sinistro formou-se no rosto da estátua, e seus olhos ganharam um tom rubro sangrento. Todos estavam atordoados, tentando desvendar o que tinha despertado aquela expressão grotesca. O Sr. Bach, tentando infundir coragem nos outros, ergueu-se lentamente, sugerindo que a ameaça da estátua havia passado. Ele olhou para os companheiros e fez um sinal de que estava tudo bem. Um após o outro começaram a se levantar, sentindo-se aliviados. Porém, Sandinho parecia inquieto, e antes que pudesse verbalizar sua apreensão, um estrondo ecoou pelo salão. A estátua, com uma força tremenda, começou a se movimentar, ajustando sua postura, e se levantou do trono. O desespero voltou a se instalar entre os caçadores que, vendo a imensa figura se erguendo, debatiam se teriam que lutar com isso. O Sr. Song, em um grito desesperado, questionou Sandinho sobre algum plano de contingência. Porém, encarando aquela estátua com seu sorriso malévolo, Dinho sentiu o peso da incerteza em seus ombros. Parado em meio à imensidão do salão, ele estava aterrorizado, sem ideias do que fazer. A estátua, esculpida com meticulosidade, deu início ao seu movimento.
Com uma lentidão agonizante, ela começou a levantar seu pé, e quando finalmente desceu, o salão estremeceu violentamente, como se estivesse sob o poder de um terremoto devastador. Aqueles que antes eram caçadores destemidos agora mal conseguiram manter o equilíbrio. Sandinho gritou de súbito, recordando-se de que essa dungeon tinha suas próprias regras. Ele sabia que o primeiro mandamento era venerar ao Senhor, mas havia também um segundo: louve ao Senhor. Talvez a solução estivesse ali. Murmúrios e sussurros se espalharam entre os caçadores, debatendo se deveriam entoar uma oração ou cantar em louvor. Nesse instante, um caçador de cabelos negros longos deu um passo à frente com orgulho e determinação. Revelou ser membro de um coral sacro e se propôs a cantar, numa tentativa de aplacar a fúria da estátua. Ele então retirou uma cruz cintilante de seu pescoço e começou a cantar uma melodia celestial. Para a surpresa e horror de todos, a estátua parecia reagir à canção com um sorriso cruel e enigmático. Sandinho exclamou ao perceber a situação, enquanto o Sr. Kim questionava se a canção estava surtindo efeito, e o Sr. Kim, seu velho amigo e conselheiro, observou que, de fato, a estátua parecia se movimentar com mais lentidão. Mas Sandinho parecia incrédulo. Ele não conseguia desviar o olhar daquele sorriso malevolente. O pé da estátua, agora erguido com ameaça, desceu com força brutal, esmagando o caçador que cantava com fervor, silenciando sua melodia e espalhando sangue pelo salão. Uma jovem caçadora estava paralisada pelo medo, seus olhos verdes inundados de lágrimas. Antes que pudesse ser salva, o próximo passo da estátua encontrou seu alvo, mandando ela diretamente de base. O Sr. Song Corre alertava sobre o perigo de ficarem juntos e em Estoudinho se separar. Sandinho puxava a Srta. Juri em desespero, pensando que não poderia abandoná-la nesse momento. Em meio à confusão, Sr. Bach correu desenfreadamente, as imagens de sua família passando por sua mente, sua esposa grávida e seus filhos. Ele buscava refúgio, e por um breve momento, acreditou ter encontrado segurança ao se encostar em uma das paredes do salão. Mas o aviso do Sr. Kim chegou tarde demais. Atrás de Sr. Parker guia-se outra estátua, esta empunhando uma lâmina que, num movimento súbito, fez um movimento preciso, cortou o Sr. Bach ao meio, tingindo o chão de vermelho. O desespero estava no rosto de todos. Jin-Woo, desviando-se e esquivando-se de ataques, tentava encontrar uma saída, uma solução, uma esperança. Ele observou as armas das estátuas e notou uma peculiaridade. Uma das estátuas carregava um instrumento. Talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de sobrevivência se conseguissem decifrar o significado daquilo. A atmosfera era extremamente tensa. Jin-Woo, tentando analisar rapidamente a situação, teve um estalo. Talvez as estátuas que possuíam instrumentos musicais obedecessem a regras diferentes. Sem hesitar, gritou para seus companheiros, orientando-os a se dirigirem para as estátuas que portavam instrumentos. O Sr. Song, correndo apressadamente, já se encontrava perto de uma delas. Aproximando-se mais, a estátua começou a emitir uma melodia serena, como um bálsamo em meio ao caos. O Sr. Song alertou a todos que as estátuas com instrumentos não atacam, com um misto de alívio e esperança na voz, dando confiança para os demais. O Sr. Kim também encontrou refúgio próximo a uma das estátuas melódicas, com lágrimas nos olhos diante das lembranças dos companheiros perdidos, e seu velho amigo que acabará de ser fatiado como um leguno. No entanto, nem todos tiveram a mesma sorte. Enquanto Jin-Woo tentava proteger a Srta. Jo-Hui, chegou a uma estátua que, por algum motivo desconhecido, se manteve silenciosa, e a apreensão era evidente em seus olhos. Ele se perguntava por que essa estátua não tocava. Os dois estavam desesperados, e a Srta. Jo-Hui chorava cada vez mais alto, enquanto chamava por Jin-Woo. No calor do momento, ele soltou a mão da Srta. Jo-Hui, implorando para que ela permanecesse ali, presumindo que ela estaria segura. Com seu coração acelerado,
Sun Jin-woo tentava encontrar outra estátua com um instrumento. Contudo, a estátua colossal com um olhar malicioso e diabólico, de olhos iluminados, o perseguia implacavelmente. Na esperança de encontrar segurança, ele se deparou com uma estátua que portava o que parecia ser um instrumento, mas era um engano fatal. Era um escudo gigantesco. O som do impacto reverberou pelo salão. A senhorita Jo-hui, com sua voz embargada pelo desespero, clamou por Jin-woo. Ele, gravemente ferido e perdendo sangue, ainda conseguiu rastejar até uma outra estátua. Com um olhar suplicante, ele rezou para que aquele fosse um dos salvadores musicais. E como um milagre, aquela estátua começou uma melodia que soou como um canto celestial. A melodia era entoada, enquanto os corpos de quase todos os caçadores se espalhavam para todas as direções. A chegada da senhorita Jo-hui trouxe uma onda de alívio, mas ao mesmo tempo, o terror preencheu seus olhos quando ela viu a gravidade da situação de Sun Jin-woo. Seu pé havia sido arrancado, mas Jin-woo ainda estava confuso. Enquanto um pé de Sun Jin-woo podia ser visto em algum lugar do salão, senhorita Jo-hui começou a conjurar uma magia curativa, tentando desesperadamente restaurar parte da vitalidade de Sun Jin-woo. A dor e o cansaço eram visíveis no semblante de Jin-woo, que implorou para Jo-hui parar, mas ela, com uma determinação inabalável, continuou. Contudo, o esforço estava além de suas capacidades, e com lágrimas, carregada de exaustão e desespero, escorreu de seu olho enquanto o sangue escorria de seu nariz, sinalizando que havia chegado ao seu limite. Ela tossiu com veemência, sua face pálida contrastando com a expressão preocupada de Jin-woo. O Sr. Song, com sua expressão solene, questionou se ela conseguiria se recompor, lançando um olhar carregado de preocupação em sua direção. E ao lado, o Sr. Kim estava aterrorizado com a situação calamitosa que enfrentavam, mas se consolava com o fato de Jin-woo ter conseguido sobreviver. Perdido em suas memórias, o Sr. Kim recordou que, no início da incursão, eram uma equipe de 17 membros, mas agora, de maneira trágica, apenas 6 sobreviveram. O Sr. Song, com sua voz grave e profunda, acrescentou que, desses sobreviventes, 2 estavam em situação crítica. Ele mesmo tinha seu braço amputado e Jin-woo perderá uma perna. Com uma mistura de ironia e resignação, o Sr. Kim murmurou sobre o azar dele ter perdido um braço e, rapidamente, ele mencionou sobre a responsabilidade das decisões precipitadas de Song como líder da expedição, ao que o Sr. Song, com um aceno sério, reconheceu. Entretanto, antes que pudessem se aprofundar mais na conversa, a imponente estátua voltou a se mover. Uma agitação tomou conta dos caçadores, todos xingando e amaldiçoando a colossal figura de pedra que avançava. Eles se posicionaram, tentando antecipar o próximo movimento da estátua. E foi então que o inesperado aconteceu. A mão da estátua se estendeu e, com um tremor avassalador, uma plataforma circular emergiu no centro do grandioso salão. Os sobreviventes observaram, incrédulos, tentando assimilar a nova configuração do ambiente. O altar, como bem observou Sang Jin-woo, lembrava aqueles dos antigos mitos, onde seres eram sacrificados em honra aos deuses. Ele conjecturou que esse deveria ser o último desafio. Prove a sua fé. Neste momento de tensão, um dos caçadores, com uma espada reluzente em mãos, confrontou o Sr. Song, questionando a legitimidade de sua liderança e atribuindo a ele a responsabilidade por todas as mortes. E esse caçador era o Sr. Kim. Ele lembrou as mortes anteriores e exigiu uma prova de responsabilidade do Sr. Song. A situação escalou rapidamente. Song se levantou com dificuldade sob os olhos ansiosos da senhorita Ju-hee e Jin-woo, que tentava cuidar de seus ferimentos ainda sangrantes de Jin-woo. Ele refletia sobre a responsabilidade compartilhada por todos ali, pois todos tinham votado pelas ações tomadas. E enquanto se aproximava do altar, uma chama surgiu misteriosamente, lançando um brilho fantasmagórico sobre o ambiente. Jin-woo, apesar de sua condição debilitada, propôs que todos subissem ao altar, acreditando que, talvez, tudo pudesse ficar bem.
Auxiliado por outros caçadores, ele foi levado até o altar. Porém, o Sr. Kim e a Srta. Juhi, com suas faces carregadas de apreensão, hesitaram, permanecendo a uma distância segura. A atmosfera do vasto salão tornou-se palpável quando, ao chegar os caçadores ao altar, com o debilitado Jin-woo, chamas adicionais brotaram e cintilavam. Com cada pessoa que se posicionava no altar, uma nova chama acendia em resposta. Sang Jin-woo, com um olhar pensativo, questionou o Sr. Song sobre a possibilidade dos outros caçadores virem ao resgate se simplesmente permanecessem ali. O Sr. Song, contemplando o ambiente, respondeu que já se havia passado uma semana desde a abertura misteriosa do portal. O olhar de Song pesou sobre as estátuas enigmáticas ao seu redor. Ele pressentiu com um arrepio de apreensão que essas sentinelas de pedra iriam se mobilizar bem antes de qualquer possibilidade de reforço chegar. Ao falar sobre a Guilda dos Caçadores, ele relembrou sua negligência em relação ao portal de Rank D. O Sr. Song assentiu com um ar desdenhoso, reiterando sua pouca confiança na guilda. Ele pontuou com uma verdadeira missão de uma raid abater o boss e fechar o portal antes que se completasse o prazo fatídico de 7 dias. A tensão no rosto de Jin-woo era evidente. O fracasso significaria a invasão dessas criaturas colossais em seu mundo. Jin-woo, em um gesto súbito, voltou-se para o Sr. Kim e a sensível Srta. Juhi. Instando-os a se juntarem a eles no altar, ele teorizou que uma chama surgia para cada pessoa, e o verdadeiro teste só teria início com a presença de todos. Relutantes, mas percebendo a lógica por trás das palavras de Jin-woo, o Sr. Kim e a Sra. Juhi se posicionaram. Imediatamente, as últimas chamas emergiram, banhando o salão com um tom azul luminoso, formando padrões intricados no chão, lembrando rituais antigos. O ressoar de um ruído ensurdecedor fez todos se voltarem para a porta do salão. Esta lentamente se abriu em sua totalidade. As expressões de surpresa e confusão dominaram os rostos dos presentes. Como a porta poderia ter sido aberta? Seria uma saída ou uma armadilha para terminar de matá-los? Nesse clima de tensão crescente, uma das chamas se extinguiu e imediatamente uma das estátuas fez um movimento lento, mas ameaçador. Surgiu. A proximidade de cada estátua parecia depender do número de chamas acesas. Jin-woo. Eu era apoiado por um caçador. Observava tudo com intensidade. Ao notar o pavor da Srta. Juhi, ele a alertou com veemência para nunca desviar o olhar das estátuas. Mas nem todos atenderam ao seu aviso. Uma caçadora, num momento de pânico, fechou os olhos, fazendo uma das estátuas avançar rapidamente em sua direção. Num reflexo de susto, ela se desvencilhou do altar e correu em direção à porta aberta. E Jin-woo tentou contê-la em vão. A caçadora, impulsionada pelo medo, correu e ultrapassou a entrada, sumindo do campo de visão dos demais. Com sua saída, a entrada estreitou ligeiramente. Jin-woo, percebendo entre cada relação entre as chamas e o portal, ponderou em voz alta sobre a natureza do teste que enfrentavam. Ele deduziu que, ao contrário de simples enigmas, aquela porta representava uma armadilha engenhosa, uma ilusão de esperança. E com cada chama que se extinguia, a liberdade parecia se afastar ainda mais. A atmosfera tensa no salão cresceu, amplificada pelo crepitar das chamas e o zumbido incansável do portal. A porta, que separava dois mundos, parecia estar na iminência de se fechar por completo, assim que todas as chamas vermelhas fossem apagadas. Uma regra não verbalizada, mas crucial, é manter a fé perante o perigo iminente e não sucumbir à tentação de fuga. Jin-woo, mesmo com sua postura calma e composta, tinha os olhos inquietos, analisando cada movimento, cada respiração dos presentes. No entanto, nem todos conseguiam manter a calma, e um caçador, que ajudava Jin-woo a se manter de pé, estava suando frio e com os olhos desvairados, soltou San Jin-woo no altar. Seus pés mal tocavam o chão enquanto corria, e Jin-woo, em um movimento quase instintivo, tentou contê-lo, mas sem sucesso.
O olhar do caçador exalava um pânico que parecia engolir cada centímetro de sua alma, e ele correu, sem olhar para trás, em direção à salvação prometida pela porta semiaberta. As reações variavam, enquanto o Sr. Kim exibia uma aflição incrédula. A senhorita Juhi parecia chocada e paralisada. Jin-woo, apesar de suas feridas, estava sempre lúcido e implorou para que todos ficassem no lugar. Eles estavam perto do limite e qualquer pessoa a menos seria fatal. O Sr. Song, em meio a toda aquela confusão, exigiu explicações e Jin-woo, tentando manter todos no lugar, explicou a relação entre as chamas azuis e a saída deles daquele inferno. Contudo, confissões e lamentações ainda seriam feitas. O Sr. Kim, ao soltar sua espada, revelou seu medo e vulnerabilidade. Ele pensou em sua família e no desejo de não encontrar seu fim naquele salão amaldiçoado. Mesmo com os gritos desesperados de Sang Jin-woo, o Sr. Kim fez sua escolha, passando pela porta que agora fechava-se ainda mais. Em meio à escuridão crescente, um entendimento tardio atingiu o Sr. Song, que tentou convencer Sang Jin-woo a fugir. Mas em um giro inesperado, a senhorita Juhi, com os olhos desesperados e corpo trêmulo, colapsou. Sua energia vital, possivelmente drenada em sua tentativa anterior de curar Sang Jin-woo, a abandonou. Cada detalhe, cada suspiro, cada decisão tomada naquele salão parecia carregado de uma gravidade avassaladora. As decisões tomadas ali determinariam não apenas o destino deles, mas possivelmente o de muitos outros em seu mundo. Em meio ao caos, depois de discutirem, chegaram à conclusão que o Sr. Song sairia com a senhorita Juhi. A atmosfera era densa e, com um gesto solene, ele estendeu um cristal de monstro cintilante para ela, faiscando sob a luz tenra do salão. Jin-woo disse para a senhorita Juhi comer primeiro e que em breve pegaria o troco com ela. A senhorita Juhi, com olhos marejados, segurou o cristal firmemente, sentindo sua energia pulsar. Ela tentava argumentar, tentava dizer que não era o momento para brincadeiras. Mas antes que pudesse terminar, uma mão a nocauteou por trás. Era o Sr. Kim, sua expressão transmitindo um pedido silencioso de desculpas. Mas ele estava sem tempo. Sang Jin-woo interveio rapidamente, encarando o Sr. Song com um olhar desiludido, dizendo para que ele prometesse que cuidaria dela, ao que o Sr. Song assentiu. E assim, Sang Jin-woo ficou ali, solitário diante do altar, enquanto a silhueta de Song carregando a senhorita Juhi desaparecia à distância. Em meio à solidão e ao crescente perigo, Jin-woo ergueu a cabeça, seus olhos buscando algo, e ele encontrou a silhueta do Sr. Song carregando a senhorita Juhi. Uma faísca de gratidão acendeu-se em seu peito. Seu sacrifício teria significado. Por um breve momento, o humor de Jin-woo vacilou, e ele murmurou para si mesmo sobre a ironia da situação, desejando ter feito um seguro de vida. Em meio à escuridão, uma lâmina abandonada brilhava, um último recurso. Ele agarrou, determinado a enfrentar seu destino com coragem. As estátuas se aproximavam, cada passo ressoando como um prelúdio da morte. Com um rugido de desafio, ele desafiou as figuras de pedra a avançarem. No entanto, a reação delas foi rápida e impiedosa. Uma delas avançou empalando Jin-woo com força. O sangue jorrou, tingindo o altar de um vermelho profundo. Em meio à dor lancinante, os pensamentos de Jin-woo se voltaram para sua família. Afinal, não era apenas o Sr. Kim que tinha pessoas amadas. Ele também tinha uma mãe que precisava de tratamentos médicos e uma irmãzinha que ainda era muito jovem para sobreviver sozinha. Naquela escuridão, ele clamava por uma chance, uma única oportunidade de reverter aquele destino cruel. E quando tudo parecia perdido, um lampejo súbito surgiu, interrompendo a trajetória mortal da estátua. O tempo pareceu congelar. De repente, uma mensagem surgiu diante de Sang Jin-woo, informando que ele tinha completado os requisitos para uma quest secreta. Desnorteado, ele tentou compreender o significado daquelas palavras. Um cronômetro invisível estava correndo, e ele tinha apenas uma escolha a fazer: aceitar e se tornar um jogador, ou perecer. Decidido, ele aceitou a missão,
e uma aura deslumbrante rompeu de seu corpo, repelindo as estátuas ameaçadoras. Aquela energia avassaladora transformou o ambiente, e no centro daquela tempestade de poder, algo indescritível acontecia com Jin Woo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.